O profeta que resistiu à misericórdia. Na parte 3, Jonas, nas profundezas, orou uma das orações mais belas da Bíblia e foi devolvido à terra firme. Ele caminhou até Nínive, mais de 800 quilômetros, e pregou. E o incrível aconteceu. A cidade inteira se arrependeu, Deus acolheu. Nínive. Agora, você esperaria que Jonas estivesse celebrando, mas o que acontece a seguir é o que faz essa história ser eterna. E se a maior conquista da sua vida te enchesse de indignação? E se a resposta da sua oração te deixasse completamente transtornado? Parece impossível, mas foi exatamente o que aconteceu com Jonas. E a razão vai te fazer olhar para dentro de um jeito que vai desconfortar e também libertar. Nínive foi preservada, 120 mil pessoas tiveram suas vidas transformadas. Uma nação inteira se voltou para Deus, era pra ser o maior momento da vida de Jonas. Mas o texto diz que isso desagradou muito a Jonas, e ele ficou irado com Deus. Por ser misericordioso, Jonas foi para fora da cidade, sentou-se do lado leste e construiu um abrigo para se proteger do sol. E esperou, como se ainda acreditasse que Deus pudesse reverter sua decisão sobre Nínive. E então ele orou, desta vez com a indignação que não se esconde. Ah, Senhor! Não era isso que eu dizia quando ainda estava em minha terra. Por isso fugi para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus misericordioso e clemente, tardio em irar-se, grande em bondade. Agora, Senhor, tira minha vida, pois melhor me é partir do que continuar. Agora entendemos por que Jonas fugiu. No começo não era covardia, era convicção. Jonas conhecia Deus profundamente, sabia que se Nínive se arrependesse, Deus perdoaria. E Jonas não queria isso. Os assírios eram os adversários históricos de Israel. Eles haviam subjugado povos espalhados, sofrimento desestruturado, nações. E Jonas achava que eles não mereciam graça. E no fundo, uma parte de nós entende Jonas. Deus poderia ter respondido com um sermão, com um argumento teológico extenso, com uma reprovação severa. Em vez disso, ele usou uma planta. Deus fez crescer da noite para o dia uma grande planta sobre Jonas, para fazer sombra sobre sua cabeça e aliviar o calor sufocante. O texto diz que Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus mandou um pequeno verme que atacou a planta. Ela secou completamente, o sol castigou sem piedade. Um vento quente e seco veio do leste. Jonas ficou tão esgotado que disse que preferia partir. Então Deus perguntou, uma suavidade que alcança mais fundo do que qualquer confronto: tens tu razão em te indignares por causa da planta? Jonas respondeu com total honestidade: tenho razão em me indignar profundamente. E Deus disse: tu tens compaixão desta planta pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que nasceu numa noite pereceu. E eu não terei compaixão de Nínive, aquela grande cidade em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e também muitos animais. O livro de Jonas termina aqui, sem resposta de Jonas, sem resolução. Sei que viveram felizes para sempre. Só a pergunta de Deus pairando no ar, isso é intencional. O escritor sagrado encerra com uma pergunta em aberto, porque ela não é só para Jonas, é para cada pessoa que já leu essas palavras. Você tem mais apego à sua planta, às suas comodidades, aos seus planos, aquilo que você acha que merece, do que compaixão pelas pessoas ao seu redor que ainda não encontraram o caminho. Jonas se importava profundamente com a planta que não plantou, mas resistia em se importar com as pessoas que Deus mesmo criou. É fácil ter compaixão pelas pessoas que consideramos dignas. O desafio real da fé é ter compaixão por aquelas que achamos que não merecem. Jonas foi o único profeta que alcançou
alcançou uma nação inteira com sua mensagem. O único cujo livro termina com mais perguntas do que respostas. O único que Deus usou de forma extraordinária, mesmo enquanto ele ainda estava processando seus próprios conflitos internos. E séculos depois, Jesus usou Jonas como símbolo de si mesmo. 3 dias nas profundezas e devolvido a vida. Jonas não sabia que estava apontando para a maior história já contada. A história de Jonas não é sobre um peixe, é sobre a insistência de Deus em alcançar as pessoas, inclusive o próprio Jonas. Ao longo dessas 4 partes, Jonas fugiu, afundou, orou, obedeceu e ainda assim lutou Com a graça de Deus. E sabe o que isso nos diz? Que você não precisa estar com tudo resolvido para ser usado. Que as tempestades podem ser convites, que os lugares mais difíceis podem ser salas de transformação. E que a graça de Deus é maior do que a sua funga, maior do que o seu medo, e talvez seja isso que mais incomoda, maior do que o seu julgamento sobre quem merece ser alcançado. A pergunta de Deus para Jonas é também a sua pergunta para você. O seu coração tem o mesmo tamanho que o coração de Deus.